Deixa eu falar aqui de um fenômeno que acontece, que é o fenômeno da reflexão total. Esse fenômeno ele é característico, então observe que aqui ele só acontece, ele só acontece quando a luz se propaga do meio mais refringente em direção ao meio menos refringente. Pode ocorrer o fenômeno da reflexão total da luz. Veja, então pode ocorrer, importante saber aqui que se a luz se propaga do meio mais refringente para o menos refringente, pode ocorrer o fenômeno da reflexão total da luz, porém existe, é claro, uma condição para acontecer. Observe, aqui na minha figura, a água tem um índice de refração maior do que o ar. Então a água, na realidade, ela sempre tem um índice de refração maior do que o ar. Pelo sentido, você vê aqui a indicação da seta, que a água está, o raio luminoso está se propagando pela água e depois ele passa para o ar. Observe que aqui, quando o raio luminoso se propaga pela água, que é o meio com maior índice de refração, e ele passa para o ar, ele se afasta da normal, certo? Agora observe que o ângulo de incidência aqui, ele foi aumentado. Então nós temos um ângulo de incidência aí, e ele ultrapassa um certo valor limite, que a gente chama de ângulo limite. E o que aconteceu? Nós não tivemos, então, o raio luminoso saindo da água para o ar. O que ocorreu foi uma reflexão total, onde esse raio luminoso, ele, então, reflete e continua na água. E aqui nós temos que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, observe as figuras. No primeiro caso, repetindo, o nosso ângulo de incidência é pequeno, menor do que um ângulo chamado de ângulo limite, então o raio passa de um meio para o outro. Aqui o nosso ângulo de incidência em relação ao normal excede o ângulo limite e, portanto, ocorre a reflexão total. Agora veja uma coisa. A condição, como eu falei, para que ocorra é que nós tenhamos um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. E está escrito aqui, ó, o ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração é rasante. O que significa ser rasante? Está a explicação, a sequência. Ó. A interface de separação nos meios, isto é, em relação ao normal, o ângulo de refração é igual a 90 graus. Então, quando o ângulo de refração vale 90 graus, nós temos o chamado rasante, certo? Então, o ângulo de refração valendo 90 graus, nós temos aqui fazendo 90 graus com o normal, ângulo rasante. Quando isso acontecer, quando a gente tiver exatamente o ângulo rasante, é porque o ângulo de incidência está no seu limite. Se aumentar um tiquinho de nada esse ângulo, tá? Deixando maior que o ângulo limite, haverá reflexão o quê? Total da luz, certo? Então, está aqui a figura que mostra como que funciona aí o ângulo limite para a reflexão total, onde nesse ângulo limite ocorre no caso aqui, ocorre o ângulo rasante, tá? Agora veja só, nós podemos aqui desenvolver matematicamente e chegar aqui numa equação para o seno do ângulo limite. Então veja bem, olha só, quando eu pego a lei Snell-Descartes, eu tenho aqui, ó, N2 seno de θ2 e N1 seno de θ1. N2 é o índice de refração do meio através do qual a luz está se propagando inicialmente. Seno de θ2 aqui vai ser, o θ2 é o ângulo limite, então vai ficar seno de L. N1 é o índice de refração do outro meio. E aqui, seno de θ1, observe que em relação ao normal nós temos 90 graus. Só que 90 graus vale 1. Logo eu tenho N2 seno do ângulo limite igual a N1. E nesse caso, isolando o seno do ângulo limite, observe que N2 passa dividindo N1. Então eu tenho que seno do ângulo limite é N1 dividido por N2. E aqui eu tenho uma equação
que permite determinar o ângulo limite, tá? E aqui ainda, observe que eu escrevi n menor dividido por n maior. Por quê? Porque para que aconteça a reflexão total, a luz precisa estar se propagando pelo meio que tem maior índice de refração, por isso n maior dividindo, e lá no numerador, o índice de refração, onde ocorre o ângulo, né? O raio rasante, que é o de índice de refração menor. Tudo bem? Então, olha só, exemplos de reflexão total. Hoje em dia, aí, para o mundo tecnológico, nós somos totalmente, né, ou cada vez mais dependentes da fibra ótica. Então, a fibra ótica, o que que ela é? Ela corresponde a um meio transparente, através do qual a luz ela é lançada para dentro desse meio, só que esse meio ele possui um índice de refração. Aqui, o índice de refração desse meio, desse tubo, é maior do que o índice de refração do meio que o envolve. E, nesse caso, o ângulo entre o raio luminoso e a superfície é maior do que o ângulo limite, e em qualquer um dos pontos em que a luz bate nas paredes, sempre fará um ângulo de, no caso, incidência maior que o ângulo limite, e a luz vai zigue-zagueando por dentro, no caso da superfície, e nós temos então assim o funcionamento da fibra ótica. Observe aqui que nós consideramos, então, um meio através do qual a luz propaga, que corresponde ao meio de maior índice de refração. E isso aqui está envolto pode ser um plástico, pode ser uma resina, qualquer coisa, mas que possui um índice de refração menor do que o índice de refração aqui do meio condutor. Tudo bem? E aí nessa terceira figurinha, o que está acontecendo? A luz está sendo lançada para dentro da fibra, só que nós temos dois sinais, e todos os dois, tanto o vermelho quanto o azul, vão sofrendo reflexão total e sendo conduzidos pela fibra ótica. E você precisa apenas lembrar que isso acontece por quê? Porque o ângulo de incidência em relação ao normal aqui está sendo sempre maior do que o ângulo limite, tudo bem? Então eu escrevi aqui que a luz é conduzida no interior da fibra, porque cada vez que incide na interface entre os meios, o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite.